capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 26. Glória a Mateus, Deus. capítulo 12, versículos 25 e 26. Deus abençoe o bispo, a bispa. Amém. Deus abençoe todo o ministério por essa oportunidade, pela confiança. Que Deus continue nos abençoando grandemente em nome de Jesus. Inicia-se hoje um propósito aqui dos irmãos, né, sobre unidade. E Deus colocou uma palavra no meu coração que tem tudo a ver com a ocasião, né, com o título dessa campanha, desse propósito dos irmãos. Eu tenho certeza que, assim como Deus falou ao meu coração, Ele irá falar ao teu coração também. Amém? Mateus capítulo 12, versículos 25 e 26, que diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Somente até aqui, irmãos. Aleluia. Irmãos, nós sabemos, mediante a palavra de Deus, que Satanás, ele é o causador de toda divisão dentro da igreja. Toda dissensão, discórdia, disputa, rivalidade, inimizade, tudo isso aí, irmãos, é causado pelo diabo. Mas o que me chama a atenção nesse texto que nós acabamos de ler é que ele gosta, ele é especialista em causar divisão, em causar inimizade, disputa, dissensão, discórdia, contendas. Mas no reino dele, ele não faz isso. Repare que o próprio Jesus está afirmando que o reino de Satanás não é dividido, que no reino dele não tem discórdia, não tem disputa, não tem rivalidade, não tem dissensão. Tudo é bem organizado para que ele realize o propósito dele, que é o quê? Roubar, matar e destruir. Mas ele faz isso na vida das pessoas. Ele faz isso no meio da igreja. Por isso, irmãos, que nós não podemos aceitar inimizade. Nós não podemos aceitar discórdia, disputa, rivalidade, dissensão. Nós não podemos aceitar, irmãos, porque isso não é de Deus, isso é do inimigo. O inimigo não quer a igreja unida. O inimigo não quer a igreja no mesmo propósito, no mesmo objetivo, no mesmo foco. Porque ele sabe, irmãos, que um crente sozinho, irmãos, ele tem mais êxito. Mas quando esse crente está reunido com mais um crente, com mais um crente, com mais um crente e forma um corpo, ele não tem muita força, irmãos. Repare, irmãos, nesses documentários do mundo animal, que quando tem um determinado animal ali sozinho, fora do rebanho, os predadores ali vêm e conseguem ali matar aquele animal. Mas repare que os predadores, eles não chegam perto quando o rebanho está reunido. Ele não chega perto. Assim é o inimigo, irmãos. Quando ele pega um crente sozinho, que não congrega mais, que não está mais no rebanho, que não está mais fazendo parte do corpo, ele começa a trabalhar na vida desse crente para roubar, matar e destruir na vida desse crente. Mas quando o crente não está unido com outro crente, quando a igreja está unida, ele não tem força, irmãos, ele não tem força. Ele não tem divisão no seu reino. O seu reino é bem arquitetado. Existe uma hierarquia. Cada demônio ali recebe ali uma tarefa dele para realizar o seu objetivo, que é para roubar, matar e destruir as vidas. Mas ele gosta de fazer isso no meio do povo de Deus. Mas nesta noite ele está repreendido em nome de Jesus, porque essa igreja tem unidade. Essa igreja vai continuar na unidade. Irmãos,
A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons espirituais: profecia, revelação, variedade de línguas, de interpretação das línguas, discernimento de espírito, cura. Irmãos, todos os dons espirituais estavam ali manifestados na igreja dos Coríntios. A igreja mais pentecostal da Bíblia, irmãos. A igreja com todos os dons. Imagina como que era aquele culto, irmãos. Mas foi a igreja, irmãos, mais dividida na Bíblia. Foi a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. Repare que a igreja de Corinto, irmãos, ela tinha todos os dons. Deus operava maravilhas através dos dons espirituais na igreja dos Coríntios, mas era uma igreja dividida. Era uma igreja que tinha discórdia. Era uma igreja que tinha divisão, que tinha inimizade, que tinha disputas, que tinha dissensões. Uns diziam que só aceitavam a pregação de Paulo, outros diziam que só aceitavam a pregação de Apolo, outros diziam que só aceitavam a pregação de Pedro, outros rejeitavam Paulo, Pedro e Apolo e queriam aceitar só Cristo. Aí Deus, usando o apóstolo Paulo, enviando a carta, ele começa a repreender os crentes de Corinto, dizendo que Cristo não estava dividido, que ele plantava, Apolo regava, mas quem dava o crescimento era Deus. Irmãos, na igreja não tem pregador mais importante que o outro, não tem mais cantor importante que o outro, não tem mais músico mais importante que o outro, não tem crente mais importante que o outro. Todos nós somos importantes para o Senhor, irmãos. Jesus morreu na cruz, irmãos, e ressuscitou o terceiro dia por cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Cada um aqui nessa noite tem o seu papel. Cada um nessa noite aqui tem a sua importância. Você é precioso para Jesus. Ele derramou até a última gota do sangue dele em teu favor. A igreja de Corinto estava dividida, irmãos. Na ceia, irmãos, quando eles ali ministravam a ceia, Cristo estava sendo anunciado ali através do pão, através do suco ali. Mas o coração do povo estava dividido. O coração do povo estava ali com disputa, com rivalidade. E o Espírito Santo, irmãos, inspirou Paulo a escrever a epístola para corrigir essa discórdia. Porque, irmãos, Jesus está dizendo nesse texto, nessa noite, todo o reino dividido, toda a cidade dividida, toda a casa dividida não subsiste, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, por que o nosso país, irmãos, ele vai de mal a pior? Por causa da divisão que há no país, irmãos. Quando um partido de direita ganha, o de esquerda vai trabalhar durante os 4 anos para atrapalhar o trabalho da direita. Quando a esquerda ganha, o partido de direita vai trabalhar durante os 4 anos para atrapalhar o serviço da esquerda, e nisso o país fica dividido. E o pior, irmãos, crente com inimizade contra o crente por causa de política. Crente que não fala contra o crente, porque um vota no lado A, outro vota no lado B. Irmãos, a Bíblia diz em Salmo 121, versículo 2: o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós temos que respeitar as autoridades constituídas. Nós temos que ir lá fazer o nosso papel como cidadão. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós não podemos esquecer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Quem cuida da igreja, irmãos, é Jesus. Independentemente, irmãos, quem tiver no governo, independentemente de quem for o presidente, irmãos, quem cuida da igreja é Jesus, irmãos. Você quer época pior do que na época ali dos apóstolos, que Roma dominava as nações? Nunca faltou nada para o povo de Deus. O povo de Deus ali era sustentado, o povo de Deus ali era cuidado, porque o povo entendia, irmãos, que o socorro vinha do Senhor. E hoje nós vemos a divisão no meio da igreja, irmãos, por causa de partidos políticos, irmãos. Irmãos, quem morreu na cruz foi Jesus, irmão, não foi Lula, não foi Bolsonaro. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem vai vir te buscar vai ser Jesus. Quem te sustenta é Jesus. Quem te liberta é Jesus. Quem perdoa o teu pecado é Jesus. Quem cuida de você na tua casa é Jesus, irmão.
discórdia no meio da igreja. Uns só gostavam de ouvir Paulo, outros só gostavam de ouvir Apolo, outros só gostavam de ouvir Pedro, outros não queriam ouvir nenhum dos três, só queriam ouvir Cristo, irmãos. Aí Paulo repreendeu, porque onde há discórdia, irmãos, as portas se fecham. Irmãos, inúmeros ministérios gigantescos que arrastavam multidões para Cristo, que dominavam toda a região, toda a cidade, pregando o Evangelho, manifestação dos dons espirituais, libertando os cativos e os oprimidos, fecharam suas portas por causa de quem? Do diabo? Não, por causa da divisão. Porque Jesus, irmãos, ele disse assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Irmãos, diabo, demônio, homem, nada pode fechar as portas da igreja, mas a divisão fecha. É por isso que Abraão, no decorrer do seu ministério, no decorrer da sua caminhada, quando ele percebeu que Ló já não estava mais em conformidade com ele, que os pastores do rebanho de Ló já não estavam mais em conformidade com os pastores do rebanho dele, Abraão chamou Ló e disse: Ló, nós somos irmãos, não pode haver contenda entre nós. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Porque, irmãos, Abraão sabia que não importava se ele fosse para a direita ou para a esquerda. O importante era ele ter a bênção de Deus. É isso que a igreja precisa entender, irmãos. Não importa os acontecimentos externos. O importante, irmãos, é nós termos a bênção de Deus. Se a bênção de Deus está sobre essa igreja, se a bênção de Deus está sobre a minha vida, está sobre a tua vida, não importa se você vai para a esquerda ou para a direita, aonde você for, Deus te abençoa, aonde você for, Deus te prospera, aonde você for, Deus te guarda, aonde você for, Deus te livra. É por isso que Isaías 43, versículo 2, Deus vai dizer através do profeta Isaías: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você vai passar pelas águas, você vai passar pelos rios, você vai passar pelo fogo, mas Deus vai passar com você, Deus vai passar com a tua casa, Deus vai passar com o teu ministério, Deus vai passar com a tua família, e você vai sair vitorioso lá na frente. Todo reino dividido acaba. Toda cidade dividida acaba. Toda casa dividida acaba. Muitas famílias destruídas. Porque hoje dentro da própria casa cada um tem uma visão diferente. Cada um tem um foco diferente, um alvo, um objetivo diferente. Aí o inimigo ganha espaço. Porque ele precisa só de uma brecha. Ele veio para matar, roubar e destruir, irmãos. Ele não veio para fazer outra coisa a não ser isso. Mas eu me alegro nessa noite, porque na primeira epístola de João está escrito que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Divisão nenhuma vai fechar a porta dessa igreja. Divisão nenhuma vai destruir teu casamento. Divisão nenhuma vai destruir a tua família. Divisão nenhuma vai te tirar da presença de Deus, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Irmãos, quando o povo de Deus se reúne, quando o povo de Deus está em unidade, é prejuízo para o inimigo. Por isso que ele tenta a todo custo dividir o povo de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, começa dizendo: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não estava cada um num lugar. Eles não estavam divididos. Eles não estavam disputando quem ia pegar o lugar de Jesus agora. Não, eles estavam reunidos no mesmo lugar, orando, suplicando, clamando, estudando as Escrituras. Aí a Bíblia diz que de repente, irmãos, é de repente. Relógio nenhum sabe o momento, irmãos, a hora do de repente. Mas tenha certeza de uma coisa: se tiver unidade, também tem de repente sobre a tua vida. Se tiver unidade, também tem de repente sobre essa igreja. Se tiver unidade, também tem de repente sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças. Unidade.
cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, irmãos. E de repente veio do céu, virá do céu, irmãos. Não vem de partido A, não vem de partido B, não vem de homem, não vem de instituição terrena, vem do céu. O que você necessita vem do céu, o que vai mudar a tua vida vem do céu, o que vai mudar a tua história vem do céu, o que a tua casa precisa vem do céu, virá do céu, irmão. Um som como de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados. Aí a Bíblia continua dizendo: e todos, não foram alguns, foram todos, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes conseguia que falassem. Deus não quer encher só um nessa noite, Deus quer encher todos. Deus não quer curar só um nessa noite, Deus quer curar todos. Deus não quer libertar só um nessa noite, Ele quer libertar todos. Deus não quer só abrir uma porta nessa noite, Ele quer abrir várias. Sabe por quê? Porque Deus ama a unidade, irmãos. Na epístola de João diz: 3 são os que testificam na terra, irmãos. 3 são os que testificam no céu. A Trindade, irmãos, reunida num só propósito. O Pai pensa igual ao Filho, o Filho pensa igual ao Espírito, e assim sucessivamente. Um só propósito, um só objetivo. Você lembra da batalha de Israel contra os amalequitas? Os amalequitas estavam destruindo o povo de Israel. O povo de Deus, o povo de Israel estava perdendo a batalha. O que Moisés teve? A ideia que Moisés teve: ele subiu no monte e 2 dos seus companheiros com ele. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Só que Moisés, irmãos, já estava com uma certa idade, seus braços cansados, ele não conseguia ficar com os braços levantados por muito tempo. O que os seus 2 servos fizeram? Cada um segurou de um lado. Sabe o que eles representam? Unidade. O bispo não vai conseguir sozinho, a bispa não vai conseguir sozinho, eu não vou conseguir sozinho, você não vai conseguir sozinho. Um precisa do outro. Um precisa do outro, irmãos. Nenhum líder, irmão, vai conseguir liderar sozinho. Nenhum obreiro vai conseguir ter sucesso no seu ministério sozinho. Todos nós precisamos um dos outros, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que levar os fardos uns dos outros. Tem dia que eu vou estar mais forte que você. Tem dia que você vai estar mais forte que eu. Tem dia que eu vou querer orar, jejuar, alegria, não perder um culto. Tem dia que você vai estar prostrado. Tem dia que vai ser eu que vou estar prostrado. Mas é um orando pelo outro, um intercedendo pelo outro. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram também. A tua luta é minha luta, a minha luta é a tua luta. A luta da igreja é tua, a tua luta é a luta da igreja. Irmãos, nós temos que viver um só propósito. Eu não posso aceitar, irmãos, que meu irmão não está vindo mais nos cultos, que meu irmão não está mais na presença de Deus. Aquele meu irmão, aquela minha irmã que era fervoroso, que era fervorosa, que estava aqui, que era pau para toda obra, hoje ele está caído, hoje está caída. Eu não posso deixar isso, irmãos. Eu tenho que visitar. Se não der para visitar, então eu vou orar, eu vou jejuar, mas eu tenho que fazer alguma coisa para que essa pessoa volte a caminhar conosco na fé. Um só propósito, um só objetivo, um só alvo. Nosso alvo é Cristo, irmãos. Nosso alvo é a Nova Jerusalém. Canaã é logo ali. Nosso alvo é o céu. Nosso alvo é a morada do Altíssimo. Nosso alvo é fazer a obra de Deus, é cumprir o rite. Repare, irmãos, que Jesus passou a noite, a madrugada orando, e de manhã bem cedo ele reúne a multidão, e do meio da multidão ele escolhe 12 homens para andar com ele. Repare, irmãos, que o único que vai ficar sozinho durante o ministério de Jesus e dos apóstolos é Judas Iscariotes. Repare que teve uma ocasião que Jesus enviou os seus 12 discípulos de 2 em 2 para fazer a obra. Unidade, irmãos. Glória a Deus. Comunhão.
o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Repare, irmãos, que quando Jesus vai para o Getsemane, ele leva os seus discípulos, chega em um determinado lugar e vai mais adiante, e ele leva Pedro, Tiago e João para estar com ele. Nem Jesus, como homem, irmãos, quis andar sozinho. Ninguém consegue sozinho. Ninguém vence sozinho. Ninguém permanece e prevalece sozinho. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Jesus, irmãos, 100% homem, 100% Deus. Mas quando ele veio aqui, a primeira coisa que ele fez, escolheu 12 homens para andar com ele, irmãos. E eu e você, muitas vezes, queremos ser lobo solitário. Queremos andar sozinho. Não precisa congregar. A igreja sou eu. Não, irmão, eu não sou igreja, eu sou membro. Igreja é o povo reunido formando um corpo. Que agora está na moda aí fora. Os desigrejados não querem congregar, não querem ser corrigidos, não querem ser submissos ao pastor, não querem estar debaixo da cobertura espiritual, não querem estar no corpo. Irmãos, como que um membro fora do corpo, ele vai receber os nutrientes necessários para ele continuar tendo vida? Quando uma pessoa precisa amputar um órgão ali seu, um membro do seu corpo, é por quê? Porque aquele membro, aquele órgão, não recebe mais os nutrientes, então ele está podre. Então, meu irmão, crente que não quer congregar, crente que não quer ter pastor, crente que não quer ter uma igreja, crente que não quer fazer parte do corpo, está podre. Está amputado do corpo. Já morreu. Irmãos, Cristo não é a cabeça do membro. Cristo é a cabeça do corpo. E o corpo é a igreja, irmãos. O corpo não sou eu. O corpo não é você. O corpo é a igreja. São os membros reunidos. Eu não posso falar que a mão sozinha ela é corpo, que o pé sozinho ele é corpo. Não. Todos os membros, os órgãos, tudo reunido aqui, formam o corpo. E o cabeça é Cristo. Como que eu posso receber revelação do céu? Como que eu posso receber bênçãos do céu se eu não estou ligado no corpo que está ligado na cabeça? Glória a Deus. Desigrejados, irmãos, nós temos que orar por eles, para que se arrependam e voltem para o corpo. Cristo é a cabeça do corpo. Cristo não é a cabeça do mundo. Cristo não é a cabeça das instituições terrenas. Cristo é a cabeça do corpo, irmãos. Cristo é a cabeça da igreja. Só está ligado na cabeça, só está ligado em Cristo quem faz parte da igreja. Porque a igreja, irmãos, é o corpo de Cristo na terra. Irmãos, Josué, juntamente com o povo, eles rodearam a cidade durante 6 dias, uma vez no dia. No 7º dia, eles deram 7 voltas. Repare, irmãos, que Josué e o povo, eles precisaram ter fé. Porque o capítulo 6 de Josué começa dizendo que ninguém saía nem entrava em Jericó. As portas estavam fechadas, os muros eram invencíveis, nação alguma já havia invadido Jericó. Mas Deus está prometendo para Josué: olha, tem dado na tua mão Jericó, o seu rei, os seus valentes e valorosos. Josué teve fé. Segundo, Josué teve perseverança, porque teve que dar 13 voltas em volta da cidade. Isso fala de perseverança. Depois da fé, da perseverança, Josué obedeceu todas as instruções que o Senhor deu. Mas repare, irmãos, que o muro só caiu quando o povo todo reunido gritou. Não gritou um por vez. Quando o povo reunido, irmãos, após darem as 13 voltas, quando o povo gritou, reunido, irmão, que aquela voz reunida do povo ecoou ali, os muros caíram. Isso fala de unidade, irmãos. Quando a igreja for unida, os muros vão cair, irmãos. Quando a igreja for unida, nós vamos vencer Jericó. Quando a igreja for unida, vai ter libertação, irmão. Quando a igreja for unida, vai ter cura. Quando a igreja for unida, vai ter salvação. Quando a igreja for unida, vai ter batismo do Espírito Santo. Quando a igreja for unida, vai ter transformação.
Gideão está com 300 homens, com tochas e trombetas nas mãos. Repare que quando os 300 tocaram juntos as buzinas, Deus fez com que os inimigos de Israel se destruíssem entre eles mesmos. Repare que Gideão disse para cada um dos 300: olha, como eu fizer, vocês fazem também. Você acha que no meio dos 300 não tinha pessoas mais capacitadas que Gideão? Não tinha pessoas mais preparadas que Gideão? Não tinha pessoas com condições financeiras melhor que Gideão? Mas Deus escolheu Gideão, irmãos. Nós temos dificuldade de entender isso, irmãos. Deus não escolhe ninguém, irmãos, baseado no recurso da pessoa, baseado no nome da pessoa, baseado se a pessoa é uma família tradicional. Não, irmãos, Deus escolhe para escolhido, irmãos. Porque quando Deus vai escolher Gideão, Ele vai dizer: Senhor, eu sou o menor na casa do meu pai. Senhor, a minha família é a mais pobre em Manassés. Se fosse um homem, já não queria Gideão. Mas Deus, irmãos, Ele contraria toda a lógica humana. Em 1 Coríntios 1,26 diz que Deus confunde as coisas loucas, irmãos, as coisas sábias com as loucas. Deus confunde as coisas fortes com as coisas fracas. Mesmo Gideão tendo sido escolhido por Deus, irmãos, mesmo Gideão ter recebido revelação de Deus, ter recebido a visita do anjo, Gideão precisou, irmãos, de pessoas ao lado dele. Glória a Deus. Você precisa de pessoas ao teu lado. Repare, irmãos, repare que num time de futebol, hoje não está cheio de perna de pau, mas nos anos 90, e tinha muitos craques nos times aí, o time podia ter 2, 3 craques, mas esses craques não venciam sozinho. O goleiro tinha que ajudar, os laterais, a zaga, o meio campo, os pontas, o atacante, o técnico, a torcida. É um conjunto, irmãos. Até no mundo eles entendem isso e a igreja às vezes não entende. A responsabilidade é do bispo e da bispa. Deixa que eles tomem conta. Deus confiou nas mãos deles, deixa que eles fazem. Ninguém consegue sozinho, irmãos. Essa igreja precisa de você. O reino de Deus precisa de você. Repare, irmãos, que o anjo visitou Cornélio, irmãos, o centurião da corte chamado Italiana. Ele orava, ele jejuava e ele dava esmola aos pobres. O anjo apareceu para Cornélio. Você acha que o anjo, irmãos, não conhece a Bíblia? Você acha que o anjo não conhece o plano da salvação? Mas o anjo não pregou para Cornélio. O anjo disse: olha, vai lá na rua determinada, na casa de um determinado homem, e manda chamar Pedro, e ouve o que ele tem para te dizer. Olha a responsabilidade que você tem nesse mundo. Olha a responsabilidade que eu tenho nesse mundo. Irmãos, o Senhor poderia ter feito a obra dele sozinha, mas Ele não quis. Ele compartilhou comigo e com você. Existem muitos Cornélios aí fora que precisam ouvir a tua palavra, que precisam ouvir o teu conselho, que precisam ouvir a tua oração, a tua intercessão, irmãos. Não dá para o bispo e a bispa fazer tudo sozinho, irmãos. Não dá para os pastores, os obreiros fazer tudo sozinho. A Bíblia diz que quando um membro padece, todo o corpo padece, irmãos. A mão é importante no corpo, mas ela não consegue, irmãos, fazer tudo sozinho. O pé é importante no corpo, mas ele não consegue fazer tudo sozinho. A mão precisa do pé, o pé precisa da mão, e assim sucessivamente todas as partes do corpo. Irmãos, nós precisamos um dos outros. Gideão, irmãos, ele não apareceu por acaso. Gideão foi resposta de oração do povo unido. Você quer que Deus envie o libertador? Se reúne com o teu irmão e vai orar. A Bíblia diz que já faziam 7 anos
que o povo de Israel era escravo dos midianitas, amalequitas, filhos do Oriente. Cada um estava tomando conta da sua vida. Aí Deus permite os amalequitas, midianitas e filhos do Oriente vir e escravizar o povo durante 7 anos. Só na hora da dificuldade, só na hora do problema, da perseguição, que o povo acordou. Aí o que o povo foi fazer? O povo se reuniu, foi orar. Quando o povo se reuniu, foi orar, no mesmo objetivo, no mesmo propósito, Deus levantou Gideão. Deus levantou Gideão. Quando a igreja se reúne, irmãos, para orar num só propósito, você não consegue pregar para alguém da tua casa. Deus pega ele lá onde ele está trabalhando, levanta alguém para pregar lá e ele vai ouvir. Esse é o efeito da unidade da igreja, irmãos. Pedro estava preso, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Pedro estava preso. Herodes já tinha mandado matar Tiago, irmão de João. O próximo era Pedro, que ia ser decapitado, ia ser morto. Sabe onde os crentes estavam, irmãos? Eles estavam reunidos na casa da mãe de João Marcos. Eles estavam orando, eles estavam suplicando, eles estavam em só propósito ali. Quando de repente a oração subiu ao céu, Deus enviou um anjo e libertou Pedro da prisão. Uma coisa, irmãos, é eu orar sozinho, outra coisa é nós orarmos juntos, irmãos. É por isso que em 2 Crônicas 7,14 o Senhor vai dizer: quando um crente que se chama pelo meu nome, não. Quando o povo, e se o meu povo, está falando de unidade, irmãos, está falando da congregação, está falando do povo unido. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter aos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar, mas tem que unir para orar. Deus quer libertar, mas tem que unir para orar. Deus quer curar, mas tem que unir para orar. Deus quer transformar, mas tem que unir para orar. Porque, irmãos, que quem vai no cinema, ninguém chega no cinema no final do filme. Ninguém chega na festa depois que cantou parabéns, não tem mais bolo, não tem mais nada para comer. Porque quando tem oração na igreja, bispo, muitos chegam atrasados, já vão estar terminando a oração, já cronometrou, é meia hora, vou chegar lá 25 minutos, para orar só 5 minutos. Irmão, sem oração, a igreja não permanece em pé. Repare, irmãos, que o que Jesus mais fez no ministério dele não foi curar, não foi libertar, não foi dar pão e peixe, foi orar, irmãos. Glória a Deus. Jesus, antes de andar sobre as águas, estava lá no Monte orando. Jesus, antes de multiplicar os 5 pães e 2 peixes, orou. Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, orou. E um deu errado, irmão. Imagina se não orasse. Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, orou. Jesus, antes de encarar a cruz, foi para o Getsemane orar. Jesus, antes de iniciar seu ministério, estava no deserto 40 dias, 40 noites em oração. Jesus chama Pedro, Tiago e João: fiquem aqui e vigiem comigo, porque a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Imagine, irmão, um homem que orava todos os dias, irmão, estava com tristeza e angústia no seu coração. Imagina uma pessoa que não ora, irmãos. Por que nós estamos vivendo épocas, irmãos, e que pastores estão tirando a sua própria vida? Crentes, irmãos, que pregam dizendo que a paz que excede todo entendimento guardará os nossos sentimentos e o nosso coração em Cristo Jesus, estão tirando a sua própria vida. Você já reparou que você pode estar todo arrebentado, toda arrebentada, mas quando você dobra o seu joelho e olha o período, quando você levanta, meu irmão, você é outro, você é outra. É por isso que Paulo vai dizer: orai sem cessar. Jesus, irmãos, ele contou uma parábola lá em Lucas capítulo 18. E o objetivo de Jesus ter contado aquela parábola da viúva persistente era para ensinar os discípulos a viver uma vida de oração perseverantemente.
Nós temos que continuar orando, irmãos. E melhor, orando juntos. Repare, irmãos, que Ezequiel capítulo 37, Ezequiel, ele está no vale de ossos secos. Tudo isso fala de unidade, irmãos. Ezequiel está no vale de ossos secos. Para onde ele olha, irmãos, tem ossos espalhados, sequíssimos. Repare, irmãos, que enquanto cada osso está em um lugar, não acontecia nada. Repare que antes de vir, irmãos, o nervo, a carne, a pele e o espírito, e aconteceu o avivamento no vale, primeiro os ossos precisavam se juntar. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que quando Ezequiel começou a profetizar, houve um ruído. Ruído é algo pequeno, irmãos. Ruído você percebe e não dá nada. Mas a Bíblia diz que o servo de Elias viu também uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E quando a chuva caiu, meu irmão, alagou todo Israel, abençoou todas as plantações. A Bíblia diz que Davi era pequeno, com uma pedrinha pequena, para enfrentar um gigante de quase 3 metros de altura. Mas quando ele lançou a pedra, Deus derrubou o gigante. Meu irmão, Deus é Deus de coisas pequenas também. A Bíblia diz que aquele jovenzinho chega com 5 pães e 2 peixinhos, um lanche de uma criança. Quando ele colocou nas mãos do mestre, o mestre multiplicou aquilo que era pequeno e aquilo que ia faltar sobrou. Porque aquilo que você chama pequeno, nas mãos do Senhor é grande. Houve um ruído. E logo após, irmãos, aconteceu um rebuliço no vale. Os ossos começaram a se mexer. Mas não foi cada osso para um lugar. Os ossos se juntaram, irmãos. E quando os ossos se juntaram, o que aconteceu? A estrutura óssea ali foi formada, o esqueleto ali foi formado. Sabe o que a unidade produz na igreja? Estrutura espiritual para os crentes. Quando você está em comunhão com o teu irmão, quando você anda com o teu irmão, ora junto com o teu irmão, está em paz com o teu irmão, Deus reveste tanto você como ele, a igreja fica revestida, a igreja fica estruturada, porque onde não há divisão, onde não há discórdia, onde não há disputa, rivalidade, inimizade, irmãos, a igreja é forte. Então a primeira coisa que aconteceu no vale, irmãos, os ossos se juntaram. Irmãos, chegou a hora dos ossos se juntarem, irmãos. Chegou a hora, irmãos. Chegou a hora da igreja se juntar para evangelizar de novo. Chegou a hora da igreja se juntar para estudar a palavra de novo. Chegou a hora da igreja se juntar para orar de novo, para fazer campanha de novo, para fazer visita de novo. Chegou a hora dos ossos se juntar novamente, irmãos. Deus quer a estrutura. Deus quer enfiar o nervo. Deus quer enfiar a carne, a pele, o espírito, o avivamento. Mas chegou a hora dos ossos se juntarem num só propósito. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Isso fala de unidade, irmãos. Unidade. Irmãos, para finalizar, a Bíblia diz, irmãos, lá no livro de Daniel, no capítulo 2, que todos os sábios da Babilônia iriam morrer. Que o Nabucodonosor encheu o bolso, foi dormir, teve um sonho, não lembrava do sonho, e além de não lembrar do sonho, queria ainda a interpretação do sonho. Ninguém na terra conseguiria isso. Mas a Bíblia diz, irmãos, em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Se você chegou aqui nessa noite com o teu coração perturbado, entristecido, angustiado, sem entender nada do que está acontecendo, descansa no Senhor. Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.
Todos os sábios da Babilônia deveriam ser mortos. Nabucodonosor baixou o decreto. Daniel, Ananias, Misael e Azarias iam morrer também, porque eles faziam parte dos sábios. Quando Daniel ficou sabendo disso, Daniel chamou Ananias, Misael e Azarias e foram orar. Unidade, irmãos. Porque às vezes a gente pensa, irmãos, que Deus ouve só a nossa oração. Não, meu irmão. Aquele que dobra o seu joelho, com o seu coração aberto, na simplicidade, na humildade e pela fé, Deus ouve a oração. O que Daniel fez? Chamou seus 3 amigos e disse: olha, vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia e revele os segredos do coração de Nabucodonosor, para que nós não venhamos morrer, vamos ter mais. Eles se reuniram, irmãos, num só propósito. Qual que era o propósito? Senhor, revela para nós o sonho de Nabucodonosor. Senhor, dá interpretação para nós de Nabucodonosor. Não estava, irmãos, cada um orando de um jeito. Porque quando nós temos que orar por um só propósito, irmão, tem que ser um só propósito. Se o propósito é Deus enviar água, então todos têm que orar só nesse propósito. Se o propósito é Deus curar, libertar, batizar do Espírito Santo, abrir porta, tem que ser um só propósito, irmão. Lá na casa da mãe de João Marcos era o quê? Senhor, liberta Pedro. O povo que gritou lá em Josué capítulo 6 era o quê? Senhor, derruba essas muralhas para nós. E agora aqui na Babilônia, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estão orando num só propósito. Senhor, revela o que Nabucodonosor sonhou. Senhor, além de revelar o sonho, dá interpretação também. Unidade, irmãos. Aí a Bíblia diz que à noite, irmãos, Deus revelou para Daniel. Deus sempre vai revelar para alguém, irmãos. Talvez você está orando para Deus revelar para você. Fique atento, Deus vai revelar para outro, mas fique atento, vai chegar até você. Deus não é um Deus exclusivista, não, irmãos. Senhor, mostra para mim, Senhor, mostra para mim, Senhor, mostra para mim. Aí Deus vai mostrar para a tua esposa, Deus vai mostrar para o teu filho, Deus vai mostrar para o irmão fulano, irmão cigano. Fique atento, mas Deus não vai te deixar envergonhado. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho para que se arrependa. Você não vai ficar frustrado, você não vai ficar envergonhado, você não vai perecer. Deus vai te dar a direção. Deus revelou para Daniel. Daniel foi lá, falou para Nabucodonosor o que ele tinha sonhado, deu a interpretação e houve livramento. Na unidade, irmãos, há livramento. Há livramento. Você pode ter certeza de uma coisa: enquanto você está aqui reunido com o teu irmão, com a tua irmã, enquanto você está aqui reunido com a igreja, Deus está livrando a tua casa, Deus está lá no teu trabalho, Deus está cuidando das tuas finanças, Deus está cuidando da tua saúde, Deus está cuidando daquela casa. Quando você está aqui reunido num só propósito, Deus cuida de você lá fora. Se coloque em pé, por favor. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. O Senhor vai ter muito usado nessa terra. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, quando o povo de Deus se reúne, irmãos, pode ter certeza, irmãos, que Deus se alegra. Todos nós que estamos aqui nessa noite, irmãos, cada um de nós, sem exceção, tem um problema. Que se você focar nele, você nem aqui estaria. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, porque você passou por cima desse problema e veio nessa noite. E tenha certeza de uma coisa, irmãos. Tenha certeza de uma coisa. Hebreus 11 diz assim, ó: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em outras palavras, com o nosso olho carnal, físico, natural, nós não conseguimos enxergar.
o que Deus tem preparado para nós, irmãos. Porque a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aquele que o ama, que o espera. Então, pela fé, em nome de Jesus, irmãos, você tem que enxergar a tua vitória. Pela fé, em nome de Jesus, você tem que enxergar a libertação da tua família. Você tem que enxergar a cura, você tem que enxergar a porta aberta, você tem que enxergar a transformação, você tem que enxergar a mudança. Irmãos, mas isso é loucura, eu não estou enxergando. Mas Paulo disse, porque não andamos por vista, mas andamos por fé. Irmãos, se a gente continuar andando por vista, a gente não vem mais para a igreja, irmãos. A gente não traga mais o evangelho, a gente não crê mais na palavra, irmãos, porque os dias são maus. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é até a metade, é até o fim. O que chamou a atenção de Moisés quando ele viu a sarça? Não foi a sarça queimando, foi a sarça não apagando. Queimar todo mundo queima, irmão, mas muitos que queimam também apagam. Então o que faz a diferença, irmão, não é queimar. O que faz a diferença é não apagar. O que faz a diferença não é você pregar, não é você cantar, não é você tocar, não é você vir todo dia no culto. O que faz a diferença é você prevalecer até o fim. Todo arrebentado, toda arrebentada, mas passa ano e ano, continua pregando, continua cantando, continua tocando, continua liderando, continua congregando. O que vai chamar a atenção do povo aí fora, irmãos, é a sarça não apagar. Por isso que Levítico diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas o interessante, irmãos, que a responsabilidade do fogo não se apagar não era de Deus, era do sacerdote. Um dia Deus te acendeu, mas é você que tem que permanecer aceso. E como que eu permaneço aceso? Vindo para o culto, unidade. Como que eu permaneço aceso? Meditando na palavra. Como que eu permaneço aceso? Vindo para o culto, andando com os irmãos, tendo comunhão com os irmãos, estando com os irmãos, meditando na palavra, jejuando, orando, fazendo a obra junto com os irmãos, fazendo parte do corpo, irmãos. Unidade. Eu quero orar para você, com a permissão do bispo e da bispa. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que a divisão não é de Deus, que a discórdia, que a disputa, que a inimizade, que a rivalidade não é de Deus, Pai, é do inimigo. Mas a tua palavra diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer toda a obra do inimigo. Senhor, em nome de Jesus, se porventura o inimigo colocou divisão aqui dentro, o inimigo colocou discórdia, inimizade, disputa, rivalidade, em nome de Jesus, Senhor, joga por terra agora, Senhor. Joga por terra agora. Esse irmão é de Deus, essa irmã é de Deus, essa igreja é de Deus, todos aqui são de Deus. O Senhor morreu e ressuscitou na cruz ao terceiro dia para salvar a todos que estão aqui nessa noite. Pai, o importante aqui não é eu, não é ninguém, o importante aqui é o Senhor. Que nós diminuamos e o Senhor cresça cada vez mais. Senhor, eu peço em nome de Jesus Cristo, Pai, se houver alguém fraco aqui nessa noite espiritualmente, se houver alguém desanimado, se houver alguém que já desistiu, que já parou, que quer largar tudo, renova ele nessa noite, renova ela nessa noite, enche do teu espírito, derrama avivamento, derrama despertamento, derrama a cura, derrama a libertação, levanta esse crente caído, renova esse crente fraco, cura esse crente doente, liberta esse crente cativo, liberta, toca nele agora, em nome de Jesus eu peço. A tua palavra diz que o leproso chegou diante de ti e ninguém podia tocar nele, ele era intocável, mas o Senhor tocou o intocável. Toca o intocável nessa noite, toca o intocável na vida de teu servo, toca o intocável na vida da tua serva. Essa porta fechada, esse caminho embaraçoso, essa doença que já foi declarada pelo médico, Senhor, toca agora, da planta do pé até o alto da cabeça, onde houver uma doença, onde houver uma enfermidade, onde houver uma dor, onde houver um vírus, onde houver um mal, em nome de Jesus Cristo, vai receber a cura, vai receber a cura, vai receber a cura. Senhor, eu peço em nome de Jesus, ó Pai, que toda seta do inimigo, que todo dardo, que toda investida de Satanás contra o Cristo,
contra a bispa, contra essa igreja, seja repreendido em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Amém?